Você já parou para pensar nisso? De verdade? Você se esforça, trabalha, estuda, constrói relacionamentos, segue as regras. Mesmo assim, no silêncio do fim do dia, quando as distrações se calam, uma sensação estranha aparece. Uma inquietação. Um zumbido baixo e constante de que, mesmo com tudo aparentemente no lugar, algo fundamental está faltando. Você olha ao redor, vê o conforto que construiu, as metas que alcançou, as fotos sorridentes nas redes sociais, mas a felicidade plena, aquela paz duradoura que nos venderam como o prêmio final da vida adulta, parece sempre escapar por entre os dedos. É como perseguir o horizonte. Se você já sentiu isso, saiba que não está sozinho. E mais, essa sensação não é um defeito de fabricação seu. É, na verdade, uma condição da nossa existência. Há quase 100 anos, um homem chamado Sigmund Freud, um explorador da mente humana, olhou para o coração da nossa sociedade e fez a pergunta que talvez você esteja se fazendo agora. Por que é tão difícil ser feliz? A resposta que ele encontrou é, ao mesmo tempo surpreendente, um pouco perturbadora e, no fim, profundamente libertadora. E ela começa com uma verdade muito simples. Nós, seres humanos, somos movidos por um desejo primordial. A busca incessante pelo prazer. Pense nisso como o nosso programa original de fábrica. Nascemos com um sistema operacional interno focado em uma única diretriz: buscar o que nos faz bem e evitar o que nos causa dor. Freud chamou isso de princípio do prazer. É a nossa configuração padrão. Se o mundo fosse um playground feito só para nós, passaríamos a vida inteira buscando satisfação, alegria, amor e realização, sem barreiras. Mas, muito cedo, nós descobrimos que o mundo não é um playground e que a vida nos apresenta 3 grandes muralhas, 3 fontes inevitáveis de sofrimento. A primeira muralha, e talvez a mais íntima, é o nosso próprio corpo. Ele é a nossa casa, mas uma casa que envelhece, adoece, sente dor e está destinada a se desfazer. Ele nos lembra, em cada dor nas costas, em cada fio de cabelo branco, da nossa própria finitude. É uma fonte constante de ansiedade. A segunda muralha é o mundo lá fora. A natureza, com seus terremotos, tempestades, secas e sua força absolutamente indiferente à nossa existência, ela pode destruir tudo o que amamos e construímos em um piscar de olhos. Nós tentamos controlá-la, mas, no fundo, sabemos que somos apenas inquilinos frágeis neste planeta. Mas é a terceira fonte de sofrimento que Freud apontou como a mais dolorosa, a mais complexa e a mais central para o nosso dilema. Os outros seres humanos. Nossos relacionamentos. É aqui que a nossa história se complica de verdade. Para nos protegermos da natureza impiedosa e da fragilidade dos nossos corpos, nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Sozinhos somos presas fáceis. Juntos formamos grupos, cidades, nações. Juntos nós criamos a civilização. A civilização é o nosso grande projeto coletivo. É o nosso escudo. Ela nos dá segurança. Nos oferece ciência e medicina para prolongar a vida. Nos dá leis para organizar o caos e nos proteger uns dos outros. Em troca de todos esses benefícios incríveis, ela nos pede uma coisa. Apenas uma coisa, mas que muda completamente o jogo da vida. Ela nos pede para abrir mão de uma parte significativa da nossa liberdade, de buscar o prazer sem limites. E é aqui que a armadilha se revela. Para vivermos juntos em harmonia, não podemos fazer tudo o que desejamos no momento em que desejamos. Não podemos pegar o que queremos se pertence a outra pessoa. Não podemos agir por impulso sexual ou agressivo. A sociedade, através de suas leis, sua moral e sua educação, nos diz constantemente: controle-se, pense no coletivo, adie a sua satisfação, seja uma pessoa decente. E nós, em geral, aceitamos o acordo. Trocamos um pedaço da nossa felicidade selvagem e irrestrita por uma dose de segurança e previsibilidade. Parece um bom negócio, não é? Mas essa troca tem um preço oculto. Um custo que pagamos todos os dias, em pequenas prestações, muitas vezes sem nem perceber. O que acontece com todos esses desejos que não podemos realizar?
Para onde vai toda essa energia, essa pulsão de vida que foi barrada na porta? Ela não desaparece no ar. A energia não pode ser destruída. Ela é empurrada para dentro de nós. E lá dentro, no porão da nossa mente, ela começa a se transformar. Uma parte dela, a parte mais nobre, se transforma em algo que Freud chamou de sublimação. Usamos essa energia frustrada para criar. Ela se torna o combustível para a arte, para a ciência, para o trabalho, para o esporte. É por isso que a civilização é tão magnífica e produtiva. Usamos nossa energia reprimida para construir catedrais, compor sinfonias, descobrir os segredos do universo e fundar empresas. Mas, e a outra parte? A parte que não consegue ser transformada em algo produtivo? Essa parte se volta contra nós mesmos. É aqui que Freud introduz uma de suas ideias mais geniais e assustadoras: a criação da consciência moral, ou como ele chamou, o superego. Pense no superego como um vigia. Para garantir que a gente siga as regras mesmo quando ninguém está olhando, a civilização encontrou uma forma de instalar esse vigia dentro da nossa mente. Ele é a internalização das regras, da autoridade dos nossos pais, dos professores, da moral da nossa cultura. Ele é a voz da sociedade falando dentro da nossa cabeça. E essa voz é um juiz implacável. Toda vez que você sente um desejo que considera proibido, toda vez que tem um pensamento egoísta, toda vez que cogita colocar a sua vontade acima da vontade do grupo, essa voz se manifesta. E ela não nos pune com violência física. Ela nos pune com uma arma muito mais sutil e eficiente: a culpa. A culpa é o mal-estar. Eu li ansiedade flutuante. É aquela sensação crônica de que estamos sempre em dívida, de que nunca somos bons o suficiente, de que há algo de errado conosco. É o imposto psicológico que pagamos pela segurança de viver em sociedade. E o mais irônico de tudo, quanto mais civilizados, morais e corretos nós tentamos ser, mais forte e mais exigente essa voz interna se torna. Quanto mais reprimimos nossos instintos naturais, mais rigoroso se torna o nosso juiz interno. É por isso que muitas vezes as pessoas que se esforçam para ser perfeitas são as que mais sofrem com a ansiedade, a autocrítica e a depressão. Elas vivem em uma prisão de alta segurança, mas construída por elas mesmas. Essa ideia está fazendo sentido para você? Se essa reflexão sobre a origem da sua própria inquietação está te tocando de alguma forma, faça uma pausa de um segundo e deixe um comentário. Diga se você já se sentiu nessa encruzilhada entre o seu desejo pessoal e o que a sociedade espera de você. A sua experiência é valiosa e enriquece a nossa conversa. E claro, se você busca entender mais sobre si mesmo e o mundo, inscreva-se no canal para não perder outras jornadas como esta. Agora, vamos um passo mais fundo, para uma área ainda mais sombria da nossa natureza. Freud argumenta que não é apenas o nosso desejo de prazer, Eros, que é reprimido. Há outra força dentro de nós, igualmente poderosa e muito mais difícil de admitir: a nossa agressividade. Uma pulsão de destruição, que ele chamou de Thanatos, ou pulsão de morte. Isso pode soar chocante. Nós gostamos de pensar em nós mesmos como seres bons e pacíficos, mas basta olhar para a história da humanidade, ou mesmo para o noticiário de hoje. Guerras, violência, crueldade, competição predatória. Freud argumenta que essa agressividade não é um defeito ou uma anomalia. É parte de quem somos. É um instinto tão fundamental quanto o instinto de vida e de amor. A civilização, obviamente, tem um pavor absoluto dessa força. E com razão. Se todos nós dessemos vazão à nossa agressividade natural, a sociedade se desintegraria em um caos sangrento. Então, o que ela faz? Ela nos proíbe de sermos agressivos com os outros. Ela cria leis contra a violência e nos ensina que agredir é errado. E mais uma vez, essa energia imensa precisa ir para algum lugar. E aqui está a jogada de mestre da civilização. Uma jogada genial e ao mesmo tempo terrível. Ela nos força a pegar toda essa energia agressiva, que não pode ser direcionada para fora, e apontá-la para dentro, para nós mesmos. Essa agressividade internalizada,
É o que dá a força e a crueldade ao nosso juiz interno, ao nosso superego. É por isso que a culpa não é apenas um desconforto leve. Ela pode ser devastadora, torturante. É literalmente a nossa própria agressividade nos atacando por dentro, 24 horas por dia. Então, aqui está o quadro completo do nosso dilema. Vivemos em uma tensão constante, como um cabo de guerra. De um lado, nosso desejo de liberdade, prazer e vida nos puxa. Do outro, as regras e demandas da civilização nos empurram de volta. E para garantir que a gente não saia da linha, temos um vigia interno, a culpa, que é energizado pela nossa própria agressividade reprimida. Este é o mal-estar na civilização. É a fonte daquela infelicidade inexplicável que sentimos, mesmo quando parece que temos tudo. Não somos plenamente felizes porque tivemos que sacrificar parte da nossa natureza para não vivermos na barbárie. E, ao mesmo tempo, nunca estamos plenamente seguros, porque a ameaça da nossa própria natureza e da dos outros está sempre borbulhando sob a superfície. Estamos permanentemente presos no meio. Então, qual é a saída? Freud, sendo o realista que era, não oferece uma fórmula mágica para a felicidade eterna. Ele não vende soluções fáceis, mas, ao nos dar o mapa do nosso próprio labirinto interno, ele nos dá a ferramenta mais poderosa de todas, a compreensão. Compreender que essa insatisfação não é uma falha pessoal, mas sim o resultado de um conflito estrutural. É o primeiro passo para aprender a lidar com ela. Significa que você pode, talvez, parar de se culpar tanto por se sentir assim. Você pode reconhecer essa tensão como parte da complexa e trágica beleza da condição humana. Compreender que essa insatisfação não é uma falha pessoal, mas sim o resultado de um conflito estrutural, é o primeiro passo para aprender a lidar com ela. Significa que você pode, talvez, parar de se culpar tanto por se sentir assim. Você pode reconhecer essa tensão como parte da complexa e trágica beleza da condição humana. A saída não é abandonar a civilização e voltar para a selva. A saída também não é se tornar um autômato que segue todas as regras sem questionar. A saída, talvez, seja encontrar um equilíbrio delicado e pessoal. Um caminho do meio. É aprender a negociar com o seu juiz interno, talvez torná-lo um pouco menos severo. É encontrar válvulas de escape saudáveis e criativas para os seus desejos e sua energia, na arte, no esporte, nos hobbies, nos relacionamentos profundos, em um propósito que dê sentido à sua vida para além da mera busca por prazer. É entender que a felicidade não é um estado permanente, mas sim momentos fugazes e preciosos de prazer e conexão, que conseguimos arrancar das garras do sofrimento inevitável. A grande lição de Freud não é uma promessa de cura, mas um convite à honestidade radical. A honestidade de olhar para dentro e reconhecer a batalha que está sendo travada aí, neste exato momento. A batalha entre o animal livre que fomos um dia e o cidadão responsável que nos esforçamos para ser. Você não está quebrado. Você está apenas vivendo o extraordinário e doloroso dilema de ser humano. O que você achou desta jornada? Essa visão de Freud te ajudou a enxergar a sua própria vida sob uma nova luz? Se sim, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez também esteja lutando com essa mesma inquietação. Às vezes a compreensão é o maior presente que podemos oferecer. E lembre-se, o objetivo não é eliminar o mal-estar, mas compreendê-lo. E ao compreendê-lo, talvez torná-lo um pouco mais leve, um pouco mais suportável. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão até o fim.